Olá, meus alunos, tudo bem com vocês, meus queridos? Quero agradecer muito por vocês estarem conosco mais uma videoaula, né? Estamos online há uns 4 meses já e vocês sempre junto. Então, assim, a minha gratidão é imensa. Meus queridos, hoje nós terminamos o módulo 8. Foi muito bom esse módulo, né? Um módulo onde a gente aprendeu muito, né? Um módulo onde nós estávamos, onde a gente viu muita coisa mesmo a gente aprendeu. Então, nós vamos hoje para a terceira aula do módulo 8, Dons Espirituais, parte 2. Hoje nós vamos aprender, meus queridos, aprender os dons de inspiração e de poder. Nós vamos nos encorajar, meus queridos, e procurar aprender e usar os dons espirituais, sempre guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, hoje nós vamos para o segundo dom. Vocês lembram daquela tabelinha que eu passei na aula passada para vocês, né? Nós vimos os dons de revelação, que foi o primeiro, na aula anterior. Nós vimos palavra de sabedoria, nós vimos palavra de conhecimento ou ciência e nós vimos também discernimento de espírito. Hoje nós vamos para dons de poder e dons de inspiração, tá? Hoje nós vamos falar então sobre fé, dons de curar e operação de milagres. Nós vamos falar também lá no dons de inspiração sobre profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vai ser uma aulinha muito extensa, com muita teoria, assim, mas muitos versículos também para vocês lerem. Então, por isso eu queria que vocês, e quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, anotem os versículos numa folha, depois vocês vão ler cada versículo. Ok, meus queridos? Vamos começar então. Dons de poder. O Espírito nos concede agir sobrenaturalmente. Vamos lá. Dons da fé. O dom da fé é o equipamento espiritual e sobrenatural do cristão para nos conceder o poder de confiar em Deus, nas ocasiões em que somente um milagre iria alterar aquela situação, né? Quantas vezes nas nossas vidas que a gente passa por situações, queridos, que a gente só diz, meu Deus, somente um milagre, né? Para acontecer, para dar certo. E quantas vezes Deus opera nesse milagre, faz esse milagre acontecer, a gente diz, uau, é só Deus mesmo. Quantas vezes já aconteceu comigo? E eu creio que com vocês também, meus queridos. Vamos lá, então. Tipos de fé, tá? Vamos lá, na fé natural, número 1. Exemplo, o semeador semeia com a certeza que vai colher. Essa é uma fé natural. Ele faz a coisa acontecer, então ele tem que semear para depois colher. Nós vamos ver também a fé da salvação. Fé para a salvação, desculpem. Fé para a salvação, Efésios 2,8 nos fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meus queridos? Eu quero que vocês também anotem para ler Atos 16:31. Desculpe. Terceiro, fé. Fé, fruto do Espírito Santo. Nós vimos já sobre os frutos do Espírito Santo. Vocês lembram? Se vocês procurarem lá na folhinha de vocês, vocês vão achar que os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Está lá em Gálatas 5:22. Então, se a gente for ver a fé, fruto do Espírito Santo, nós vamos ver que é uma fé crescente. As pessoas, mesmo depois de salvas, têm dúvida acerca de certas passagens bíblicas. E através dessa fé, elas vão crendo cada dia mais em tudo que as Escrituras nos dizem. Então, isso aqui nós vamos crer nas Escrituras, nós vamos falar mediante as Escrituras. Tudo que a gente falar, nós temos que ter um embasamento bíblico.
Quarto, fé demoníaca. Queridos, fé demoníaca diz assim para nós: crê tu, Deus é um só. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Então, essa é uma fé morta e sem importância, pois não produz nenhuma mudança nos demônios. Ok? Vamos para a quinta. Fé, dom do Espírito Santo. Há outro no mesmo Espírito a fé. 1 Coríntios 12:9. É a fé que libera o poder de Deus. É o tipo de fé que permite Deus trabalhar para nós e não simplesmente através de nós, tá? Sabe? É uma fé, é a fé sobrenatural, ok? Vamos para a próxima então, meus queridos. Vamos dar uma corridinha. Eu quero que vocês leiam Atos 3, do 4 ao 9. Nessa passagem a gente vê que ocorreu uma cura milagrosa. Então, um homem que era coxo de nascença pela sua idade, mais de 40 anos, era humanamente impossível que este homem fosse curado. Então, a fé aqui que Pedro usou foi uma fé em ação. Ele usou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Então, fé para que o impossível acontecesse. Então, é uma fé ativa, sabe? Pedro curou esse homem já com uma certa idade. Ele sempre foi coxo das duas pernas e Pedro foi lá e disse: em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Essa é uma fé sobrenatural. B, dons de curar. Nós vimos no A é o dom da fé, agora B, dons de curar. Os dons de curar são a milagrosa manifestação do Espírito para a cura de todas as doenças humanas. Tá? Isaías 53:4. Operação dos dons de cura, meus queridos. Vamos lá. A palavra de Deus nos mostra as várias maneiras pelas quais os dons de cura foram usados. Eles foram usados através de uma palavra de Deus para curar. Eles usavam várias coisas. E uma delas foi através da palavra de Deus. Enviou-lhes sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107:20. Eu quero que vocês leiam também Mateus 8:8. Um poderoso fluxo do poder do Espírito Santo. Nós vamos achar essa passagem lá em Atos 5:15. Também fala sobre milagre através da palavra de Deus. Nós vamos ler também Mateus 5:25-30. Aqui fala sobre a mulher hemorrágica do fluxo de sangue, que ela tinha tanta certeza que tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria sarada, e ela foi curada. Então, tudo é através, essas duas passagens nós vamos ver que é através um poderoso fluxo do Espírito Santo sobre essas vidas, e essas vidas alcançaram milagres sobrenaturais. Imposição de mãos, meus queridos, nós vamos ler assim, ó: pegarão em serpentes, e se alguma causa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, meus queridos. Marcos 16:18. Eu quero que vocês leiam também Atos 9:17. Essa primeira passagem que eu li, que diz que se a gente pegar em serpentes, nós não seremos atacados, e se nós bebermos algum veneno mortal, nada nos fará dano algum. Tá lá na palavra de Deus também, ok? Aqui nós vamos ver uma outra passagem de cura, que foi a
a sogra de Pedro foi curada, ela estava enferma e ela foi curada. Tá lá em Lucas 4, 38, 39. Então, Jesus operou sinais, milagres e maravilhas, meus queridos, em seu ministério, com o intuito de evangelizar, engrandecer o seu nome e testificar o poder absoluto de Deus, atraindo multidões para ouvir o evangelho. Seus discípulos fizeram o mesmo. As mesmas coisas os seus discípulos fizeram. Atos 8, 6, 7. Eu quero também que vocês leiam, que diz também que nós, como igreja, nós devemos fazer o mesmo, nós devemos curar, nós devemos também, através, engrandecer, olhe bem, nós vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus através de tudo que nós fizermos, meus queridos. Sabe? Tudo será em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos fazer em nosso nome, mas é em nome do Senhor Jesus nós vamos fazer. Ok? Então não se deve entender que a pessoa na qual são manifestos os dons tem o poder de curar a todos que ela vem, que a ela vem. Acima de tudo está a soberania de Deus. Então, tudo nós dependemos de Deus, não é por nós mesmos. Nós não temos força para fazer nada. Tudo vem através do Espírito Santo e tudo é para Deus. Ok? 1 Coríntios 12, 11 também diz assim: mas um só, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Então, para cada um de nós, o Espírito Santo distribui um dom. Dom de cura, sabe? Dom de operar milagres e vários dons que nós vamos ver ainda aqui, ok? Então, vamos lá. A cura como manifestação do dom do Espírito acontece sem nenhum tipo de intervenção humana, cirúrgica ou remédio. Então, quando há cura através do Espírito Santo, é somente o Espírito Santo curando. Ok, meus queridos? C, operação de milagres. A palavra aqui diz que milagre em grego quer dizer dunamis, que quer dizer poder, e dá ênfase ao poder de Deus operado pelo Espírito Santo na sua igreja e por meio dela. Então, milagre é a intervenção sobrenatural, meus queridos, na função normal da natureza. É a suspensão temporária da ordem habitual das coisas. É um ato soberano do Espírito Santo, que não depende de leis e sistemas naturais. Tudo é através do Espírito Santo de Deus. Ok? Eu quero que vocês anotem ali para vocês lerem Atos 2, 22, Atos 2, 43, Atos 6, 8, Atos 8, 13. Ok? O termo prodígio ou milagres nunca é mencionado isoladamente, mas está sempre acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Ok? Vamos lá. Que representam algo sobre Deus ou sua obra que precisamos aprender. Hebreus 2:4 diz assim: dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Operação desse dom, vamos lá. Agora, operação desse dom. O dom operando no mistério de Cristo. Vamos lá ver o que Jesus fez através desses dons. O dom operando no mistério de Cristo. Foi feita a multiplicação de pães e peixes, vocês lembram? João 6, 1, 13. Jesus andando sobre o mar. João 6, 16, 20. Transformação da água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. João 2, 1, 11. Ressurreição de Lázaro, João 11, 44.
Vamos ler todos esses versículos, tem bastante tarefa para vocês. O dom, segundo, o dom operando através dos discípulos. Atos 2:43. Sinais e prodígios. Atos 5, 12, 15. A libertação de Pedro da prisão. Atos 12, 3, 11. A cura de um coxo através de Paulo. Atos 14, 9 e 10. Ok, meus amados? Milagre, a palavra derivada do latim miraculum, sabe? Que nesse sentido se aplica a qualquer acontecimento maravilhoso. Qualquer acontecimento maravilhoso, nós vamos relacionar eles com milagre. Vamos lá agora para o terceiro, que é dons de inspiração. O Espírito nos concede falar sobrenaturalmente. Profecia. Profetizar é falar por outro. Nosso Deus é um Deus que fala e Ele nos fez semelhantes a si mesmo. Também na fala em 1 Coríntios 12, 2, o apóstolo Paulo diz que antes de nos convertermos, nós nos deixávamos conduzir por ídolos mudos. Deus nos fala através da sua palavra. Sabe, hoje nós não vamos mais adorar nenhum ídolo mudo. Nós não vamos conversar com ídolos que não nos respondem. Nós falamos com nosso Deus diretamente. Nós falamos e Deus responde através da tua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Leiam também, meus amados, 1 Coríntios 14, 1, tá? Diz assim também lá em Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha que coisa fantástica isso aqui, né? É profecia, meus queridos. As palavras dos versículos acima nos falam da importância que Deus dá ao dom da profecia. Ele deseja que todos nós profetizemos. Ele deseja falar conosco particularmente e deseja nos usar para falar a outros. Assim, nesse dom, vemos Deus falando através do homem e para o homem. É o Espírito Santo usando o homem através de uma fala entendível, que para quem ouve, quem está recebendo a profecia e a mensagem enviada, opera sempre em harmonia com a palavra de Deus, falando ao coração daquele que a recebe. Então, a profecia é destinada a falar aos homens de modo sobrenatural, isto é, pela manifestação do Espírito Santo. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Está lá em 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Lindo, né? É fantástica essa matéria. Então, Deus, em suas operações, jamais despersonaliza o homem. Portanto, quem profetiza não muda a voz. Isto é, fala de forma natural e edifica quem ouve, sempre em ordem e decência, isto é, sem confusão nenhuma, sem alarde nenhum, sabe? Sem provocar que outras pessoas fiquem olhando. É tudo feito assim de uma forma muito natural, as profecias. A profecia traz sempre paz e bem-estar ao ambiente. Então, para profetizar é tudo através do Espírito Santo de Deus, não vem de você, meus queridos. Sabe, você quando recebe uma profecia para falar com outra pessoa, o Espírito Santo vai te usar, com certeza. E você não vai mudar a tua voz, você não vai falar diferente, você não vai fazer com que todos
vejam você profetizando, te ouçam falar, mas vai ser tudo de uma forma muito natural. Vamos lá, variedade de línguas, é o B agora. Então, variedade de línguas é o nome que identifica a prática de falar de forma sobrenatural. É uma língua diferente, nunca falada e nunca escutada pela pessoa que fala. Então, a pessoa que fala não conhece a língua. E há casos em que alguém que está ouvindo a entende e a interpreta. Isso é maravilhoso quando nós falamos em línguas, em outras línguas, e tem alguém do nosso lado capaz de interpretar. O dom é mais proveitoso para a comunhão pessoal entre nós e Deus. Quando nós falamos em língua, é sobrenatural mesmo, porque é nós falando direto com Deus. É um momento que a gente fala que ninguém ao nosso redor entende. Satanás não entende, o inimigo das nossas almas não entende o que nós estamos falando. Então é uma conversa entre nós e Deus. 1 Coríntios 4, 2 e 4. Então, quando alguém está falando em língua, sua mente, seu intelecto e seu poder de compreensão permanecem infrutíferos, isto é, não pensa no que vai dizer. E isso não é o mesmo que ficar fora de si ou em transe. O crente tem plena consciência de onde está e o que está acontecendo ao seu redor. E lembrará de tudo mais tarde. Então, é tudo normal, você não sai de si, você fica do jeito que você estava. Você simplesmente fala em línguas porque vem alguma coisa sobrenatural em você que te move a você a falar em outras línguas, tá? Então, nós não podemos confundir, meus queridos, nunca confundam o dom de variedade de línguas com o batismo no Espírito Santo. Embora para muitas pessoas falar em línguas evidencia a ocorrência desse batismo, mas não é isso, tá bom? Não é isso que nós aprendemos aqui. Então, fala-se de língua dos homens e dos anjos. Então, sobre língua dos anjos, sabemos que é a fala com Deus. Ninguém a entende e o Espírito fala em mistério. 1 Coríntios 24, 2. É nesta língua que muitas vezes devemos orar, interceder, pois o Senhor entenderá o nosso louvor e clamor, e ninguém mais, nem homens, nem demônios, é uma proteção espiritual para nós. Amém? Como eu falei para vocês, quando nós falamos em língua, é nós e Deus. Ninguém mais vai entender, somente o nosso Deus. Interpretação de línguas, meus queridos. A palavra aqui traduzida por interpretação não tem nada a ver com tradução, sabe? Não é uma tradução, meus queridos. É interpretação. Então, no sentido humano da palavra, a interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua, a língua. Isto é, significa que ninguém que fala em línguas pelo Espírito deve procurar decifrá-la com a mente. Portanto, somente o autor das línguas, ou seja, o Espírito Santo, pode fazer. Somente o Espírito Santo pode fazer essa interpretação. Atos 2, 5, 12. Diz assim também: no caso da língua da mensagem de ser conhecida dos ouvintes, conforme ocorreu em Atos 2, 5, 12, obviamente não há necessidade de interpretação. 1 Coríntios 4, 13 diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar também. Se você ora em línguas, peça a Deus para que você também possa interpretar, ou que alguém que esteja ao seu lado possa interpretar. Amém, meus queridos? Operação desse dom. Vamos lá. A interpretação de línguas não é uma tradução literal, palavra por palavra, do que foi falado, mas principalmente para a explanação do significado do que foi falado. Sabe, se tem alguém que interpreta o que foi falado em línguas, que ele fale
sabe? Que ele dê um apanhado do que a pessoa ali falou em línguas. Não palavra por palavra, mas realmente só o que é necessário. Quem recebe a interpretação não presta atenção às palavras de quem fala em línguas, mas recebe-a do Espírito Santo, o qual é o único que dá a interpretação, é somente o Espírito Santo de Deus que interpreta, sabe? A interpretação não é conhecida na mente do homem. Não podemos deixar de mencionar a humildade. A palavra afirma que Deus concede a sua graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Então devemos ter muita humildade em todos esses dons. Para nós recebermos esses dons, meus amados, nós temos que ser muito humildes em tudo que nós vamos fazer. Sabe, até mesmo não, porque é uma coisa muito importante a gente receber esses dons espirituais. Temos que ser uma pessoa humilde e receber com toda a humildade, não para nos engrandecer, mas para engrandecer ao Senhor Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então essa é a aula que eu tinha que ministrar para vocês. Deus abençoe a vida de cada um. E glória a Deus que terminamos o módulo 8, vamos para o módulo 9 e eu vou orar com vocês. Amém, meus queridos? Glória a Deus, meu Pai querido, nós te damos graças, Senhor Jesus, por ter terminado esse módulo 8, Senhor Jesus, que foi tão importante para a nossa edificação, meu Pai. Que nesse momento, Senhor Jesus, cada aluno esteja com a sua mente muito aberta, porque já estudamos os dons espirituais, que cada aluno receba, Senhor Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, mas na sua fé, os dons espirituais. Que o Senhor nos conceda, Senhor Jesus, dons de cura, meu Pai, dons de profecia, Senhor Jesus, dons, meu Pai, para interpretar, Senhor Jesus, para profetizar. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos tanto de você, meu Pai, porque nós queremos, meu Pai amado, seguir nessa caminhada, Senhor Jesus, mas nós precisamos de você, meu Pai. Espírito Santo de Deus, derrama da tua unção agora, nesse momento, sobre cada aluno, do alto da sua cabeça até a planta dos pés, que cada aluno seja realmente edificado, que ele ganhe muita maturidade nesses tempos, nesses 8 módulos que nós já estudamos, que sejamos pessoas diferentes, que cada dia a gente busque a nossa maturidade espiritual, meu Pai. Nós oramos, Pai, nós abençoamos cada aluno, Pai, cada família, Senhor Jesus. Que você sempre esteja conosco, Pai, nos incentivando, nos motivando, meu Pai amado, que nunca nos falte a fé, que nunca nos falte, Senhor Jesus, o discernimento, meu Pai amado, que nunca nos falte, Senhor Jesus, Pai, motivação correta para todas as coisas, meu Pai. E que sejamos, Pai, pessoas, Senhor Jesus, escolhidas por Ti, meu Pai, que temos certeza que somos, Pai. Por isso estamos aqui, meu Pai, e queremos engrandecer o Teu nome, Pai. E tudo que nós faça, Pai, quando nós formos usar os dons espirituais, a gente faça em Teu nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, meus queridos. Deus abençoe a vida de cada um. Beijo no coração.